Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal RPG Wanderlost. E se você está gostando aí da nossa playlist de Vampiro à Máscara, antes de acompanhar mais um vídeo explicando sobre a expansão vampírica pelo mundo, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários aí quando você começou a jogar Vampiro à Máscara e já deixa seu like porque eu estou de preto num calor infernal. Isso merece pelo menos uma clicadinha aí no botão de like. Então vamos lá, o que aconteceu? Caim, ele amaldiçoou seus netos, né? Depois de matar os seus filhos. E desapareceu, se exilou e nunca mais foi visto. Esse foi o fim de Caim na história de Vampiro à Máscara. Ele simplesmente desapareceu, ninguém sabe dele. Então, teve um colapso aí na segunda cidade, como eu já falei no vídeo anterior, e os vampiros decidiram se espalhar pelo mundo em regiões que estavam ganhando destaque. Quais eram? A Grécia, Roma, Inglaterra. Essas regiões estavam se destacando no mundo antigo e eles decidiram rumar para esses lugares, né? E lá eles se estabeleceram como poetas, heróis, licântropos e aquelas criaturas à noite que permeavam os contos infantis e o medo real, eu vou falar disso um pouquinho mais tarde, o medo real dessas pessoas. Então, eu vou ter que retornar toda a história de expansão no futuro quando eu estiver contando a história dos 13 clãs, né? Os 13 clãs de Vampira Máscara, os 13 clãs que você pode jogar na terceira edição. E com isso, eu vou explicar melhor esses acontecimentos, mas os vampiros, quando se espalharam pelo mundo, eles se tornaram responsáveis por vários fatos históricos que você não fazia nem ideia, né? Por exemplo, a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta. Você já estudou isso em história, eu tenho quase certeza disso, né? Essa guerra aconteceu porque nessa expansão dos vampiros, os Bruhás, eles foram para a Grécia e se estabeleceram lá como os pensadores, mais eruditos, assim. E os Ventrus, com aquela sede por poder, foi para Esparta. Então, em determinado momento, eles entram em guerra, que eu vou explicar quando eu estiver contando a história dos clãs Bruhaiban e Ventru, como aconteceu tudo. Eles entraram em guerra e assim como, esse foi o início de uma rivalidade que se estende até as noites modernas. Vejam só, os Bruhás eles fundaram uma cidade chamada Cartago. Sim, essa Cartago mesmo, na Fenícia. Então, há várias versões do que aconteceu nessa cidade, né? Como, se vocês pesquisarem aí, era uma cidade maravilhosa, tal. E mas dependendo do clã que você pergunta, do membro do clã que você pergunta, eles vão contar uma história diferente do que aconteceu com Catargo, né? Catargo ultrapassou Roma em prosperidade, passou Roma em beleza, e foi uma tentativa dos Bruhás de tentar reviver o que tinha lá na primeira cidade, lá em Enoch, como eu falei no vídeo anterior, de criar uma sociedade em que vampiros e humanos coexistissem pacificamente, né? Os humanos eles entendiam a diferença entre eles e os vampiros, eles sabiam que os vampiros eram mais poderosos. Mas os vampiros decidiram beber o sangue que vinha de abatedouro, né? Então, eles não matavam as pessoas da cidade, eles não sugavam o sangue das pessoas só alguns servos, né? Que era destinado para essa função. Mas eles eram, tipo,
vegetarianos, digamos assim, né? Eu acho que esse termo é um termo que os próprios vampiros usam, né, de maneira chula para descrever quem bebe sangue de animais, quem prefere beber sangue de animais e não de humanos. Tem, o livro é bem legal porque ele tem um dicionário de jargões, assim, né? Tem um jargão chulo e tem um jargão aristocrático, digamos assim. Então, é muito legal, assim. É um livro bem interessante nesse aspecto. E é, houve aí um período de harmonia e, como eu falei, depende para quem, para que clã, que membro de clã você vai perguntar sobre isso. Alguns vão dizer que Cartago tinha vários cultos demoníacos, que tinha um excesso de sacrifício, que tinha diversos tipos de bizarrice. Se você perguntar para um Bruhá, ele vai falar que era um lugar maravilhoso, que nada disso acontecia, né? Então talvez isso, você vai entender o porquê, conforme eu vou falando, tenha sido feito para manchar a imagem de Cartago. Então vamos lá. O porém, o entretanto, dessa comunidade utópica vem de Roma. Roma era o lar dos malcavianos e dos venturos. Os malcavianos, eles achavam que Cartago era uma afronta, um insulto à sociedade vampírica como ela se formou, que quebrava leis de Caim, leis que nunca foram escritas e talvez nunca tenham sido faladas por Caim, que os Bruhados eram muito felizes nesse lugar. Lembre-se que o vampirismo é uma maldição que Deus infligiu a Caim. Então essa felicidade dos Bruhados era um insulto para os outros vampiros, né, para os demais clãs. E os Ventrus de Roma também não gostavam de Cartago, mas aí era um outro motivo, né, era um despeito por aquela sociedade ser melhor que Roma e também porque tinha lá os tesouros que Roma, né, os Ventrus de Roma ambicionavam. Então os malcavianos exigiram o fim de Cartago. Então teve aí duas grandes guerras, né, contra Cartago e no final Roma saiu vitoriosa. Conseguiu aí destruir a cidade e a cidade foi completamente arrasada, ela foi queimada, os campos da cidade foram salgados para que nada mais crescesse lá e poucos vampiros, poucos Bruhás conseguiram escapar disso, né? E eles levaram consigo apenas um amargo sabor da derrota, o rancor dos Ventru. Então aí essa rivalidade foi fortalecida, né? Com esse ataque dos malcavianos e Ventrus a Cartago. E depois veio a era de ouro dos vampiros, né? Veio a idade das trevas. É, na idade das trevas tem até um livro de vampiro que é um vampiro Idade das Trevas, é um livro feito exclusivamente para abranger esse período de tão importante que foi. Eu estou fazendo aqui nessa playlist meio Star Wars, assim, eu comecei pelo 4, 5, 6, né, que seria aí a trilogia clássica, que seria aí a terceira edição, que é a mais importante, depois eu vou voltar falar do Vampiro Idade das Trevas, depois eu vou lá para frente falar da quinta edição. A quarta, não sei se vale a pena, mas enfim, vamos prosseguir. A máscara ainda não tinha sido formada, né? A Camarilla, aliás. A máscara o que é? É o fato dos vampiros se manterem ocultos ao conhecimento humano. Então, os vampiros
meio que se esconde, meio que usa seus poderes para passar desapercebido dos humanos, certo? Algo que não tinha cartado. Mas eles, depois de um tempo, decidiram que esse era o modo de viver, né? Então, alguns até viviam entre os humanos, eles eram senhores feudais, né, imortais, conseguiam aí um destaque. Eles eram altos membros das cortes dos reis, eles eram chefes de Estado e até mesmo na igreja eles tinham cargos elevados. Sim, os vampiros tinham cargos e poderes na igreja, porque no jogo não se destrói um vampiro através de água benta ou nada religioso, né? Então isso aí foi algo que ficou fora do jogo. Então, nessa época da Idade das Trevas, os mortais eles tinham medo legítimo de vampiro, de lobisomem, de fantasma, de fada, de criaturas da noite em geral, né? Enfim. E os vampiros eles sabiam como tirar vantagem desse medo em benefício próprio, né? Não tinha aí a Camarilla ainda não era formada, nem o Saba não era formado como a gente conhece. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E, e essa foi uma época dos Tremere, que é um clã de vampiros, se juntar aos vampiros. Mas espera aí, como isso aconteceu? Os Tremere eram magos e eles desejavam a imortalidade dos vampiros para poder continuar estudando, porque o avanço na magia era muito lento, porque o professor deixava o legado para o aluno, que deixava o legado para o próximo aluno, e assim a magia era desenvolvida. Um mago imortal poderia desenvolver aí de forma mais eficaz para ele, né? Ele pode ver os frutos do trabalho dele. E esses magos desejar a imortalidade é algo que é bem coerente, porque vamos lá, é, vocês devem sempre levar em consideração que um humano nessa época ele vivia metade do que um humano vive hoje, pelo menos. Então, na minha idade, 40 anos, eu seria o ancião da vila. Eu seria aquele sujeito de barba branca, todo enrugado, assim, que tinha aquela palavra de sabedoria. E nessa palavra de sabedoria é se inscrever em nosso canal. Enfim, ah, então os Bruhas resolveram duplicar os poderes vampíricos para poder se utilizar. Então ele, sob o comando do, de um grande mestre chamado Goratix, eu acho que é Goratix, eles tiveram êxito, eles conseguiram se transformar em vampiro, mas isso acabou botando fim à existência de um ancião vampiro, chamado Saulote, que era o ancião do clã Salubre. Então, aos poucos, esse clã foi deixando de existir, né? Entraram em extinção para os Tremeres ascender. E existe uma. Quem joga já vampiro há muito tempo, e até mesmo você pode ver essas piadas no Instagram, no TikTok e outras redes sociais, que Tremeres não são vampiros, né? Eles têm aí algo de vampiro, eles conseguem o poder da imortalidade, eles fazem magia utilizando sangue, o que não é bem uma disciplina, alguma coisa assim, mas fica brincando que Tremere não é vampiro. Tire suas conclusões e quando eu contar a história do clã Tremere, vocês pegam e podem concluir a respeito disso. Depois teve a caça às bruxas. O que foi isso, né? As coisas começaram a azedar para os vampiros por conta da indiscrição de seus atos, né? Como eu falei, tinha aquela máscara, né? Os humanos não poderiam saber da existência dos vampiros, mas um senhor feudal era descuidado, depois outro, e, enfim, né? Era a soberba trouxe isso para ele. Né?
Então tinha lá um vampiro dentro do seu castelo e colocava medo na população em geral, mas sempre tem aqueles que não têm medo, né? E a igreja, ela pegou, ela induzia essas pessoas que não tinham tanto medo, a igreja fazia com que elas manipulavam, né, o pensamento delas, a vontade delas, através do ódio, da cobiça ou de motivo nobre, para esses servos irem lá e acabarem com seus mestres. Aí, então a igreja manipulava para conseguir o seu objetivo, ou seja, a igreja sendo igreja desde sempre, né? E, e o objetivo da igreja, no final das contas, não tinha nada a ver com o divino, não era uma divina providência de acabar com os vampiros. Eles queriam o ouro que estava dentro do castelo, a propriedade. E, e os vampiros de hoje, né, da era moderna, quando eu falo hoje, eu estou falando anos 90, não esqueçam. Esse RPG, Vampiro Terceira Edição, ele foi feito para ser ambientado de uma forma moderna nos anos 90. Né? Então, esses vampiros, é, eles acreditam que a Inquisição foi um modo dos anciões trazerem um certo controle sobre seus filhos, ou que a Inquisição não, nem foi tudo isso, né? Que era uma instituição falida e seus membros não causavam aí muito dano à sociedade vampírica, né? Mas isso daí é um pensamento de hoje que os vampiros têm, porque na verdade a igreja ela dominava tudo na época, ela dominava a política, ela dominava a educação, ela dominava a nobreza, então a igreja tinha o poder de tirar reis do trono, de colocar reis no trono. A igreja tinha um poder incrível, era a instituição mais poderosa do mundo. E imagina a instituição mais poderosa do mundo travando uma guerra, querendo acabar com os vampiros. E teve um motivo também para isso ter acontecido. Foram as cruzadas. Né? As cruzadas foram diversas incursões que eram incursões divinas para, para os servos da igreja retomarem aquilo que eles acreditavam que era seu por direito divino. Então, eles se armavam, iam para o Oriente Médio, ia para realizar aí, ações para pegar aquilo que era né, por direito seu. Deus deu aquilo para ele e outra pessoa tomou. Então a gente tem que acabar com essa outra pessoa e retomar para nós. Só que as cruzadas eram todas, a maioria, né, a infinita maioria, deu errado. E a igreja tinha que culpar alguém. A culpa era dela. Né? Uma incursão que deu em nada, a culpa era dela. Mas ela tinha que culpar alguém. Ela culpou quem? Vampiros, muçulmanos, judeus, mulheres, cientistas. Era esse tipo de alvo que era culpado. E assim deu a Inquisição, né? Para acabar com essas pessoas, com as bruxas, qualquer coisa. A mulher era considerada uma bruxa, a mulher espirrou, a outra falou saúde, opa, tá jogando uma magia aí de cura, então é uma bruxa, vamos queimar essa pessoa educada na fogueira, meramente por ser mulher, meramente por ser educada. Então, para escapar do seguidor da Inquisição, né, os anciões, como falei, é uma instituição que dominava o mundo. Então, para escapar, os anciões meio que jogaram seus filhos na fogueira. E eles pegaram suas crianças e colocavam no meio do caminho para atrapalhar os inquisidores a chegarem nele. Né? Então, era meio como bucha de canhão, era para
ter descartado mesmo aquelas pessoas, né, seus filhos. Só que algumas dessas crianças sobreviveram e elas se uniram, mesmo sendo de clãs diferentes, elas se uniram. E aí eles resolveram ficar contra os seus anciões. Nada mais justo, né? Foram traídas, foram jogadas como estorvos para não chegar. Então aí temos a Inquisição, os Templários e esses vampiros que se uniram e se autodenominaram anarquistas contra os anciões vampiros. Então, era, era muita coisa contra ricos. Devia ser assim hoje, né? Então, eles pegavam e tomavam os tesouros e matavam os anciões, né? Se não era a Inquisição, eram os templários, se não eram os templários, eram os anarquistas e por aí vai. E esses vampiros mais ricos, né? Os 12 deles resolveram se unir e formar a Camarilla, que seria um conjunto de leis que ia botar ordem nisso, né? Tipo, o filho respeitar aí o seu progenitor e assim por diante. E na Camarilla, a primeira reunião de seus membros foi em 1450. Guarde só. Alguns anos depois, a Camarilla entrou em guerra contra os anarquistas. E só um pequeno dado, que eu não anotei aqui, mas eu vou falar. A Camarilla era formada, a maioria, por Vintru e os anarquistas por Brujas. Olha só, de novo a rivalidade entre esses dois clãs movimentando aí o mundo vampírico. E o desfecho disso, você vai continuar acompanhando aqui nossos vídeos de Vampira Máscara, que você vai ver aonde isso vai dar no final das contas. Então, teve esse período de guerra que foi conhecida como Guerra dos Espinhos. E chegou ao fim em 1493. Então, alguns anarquistas decidiram não entrar em acordo, não se render de forma alguma, e eles sumiram. Eles sumiram por um tempo. E quando eles retornaram ainda mais trevosos, se eu posso dizer dessa forma, né? Eles se organizaram como um sábado. Então, tá aí a Camarilla, que era uma organização mais puxada para ideais políticos, né, formada aí com base na política, e o Saba, que tinha aí uma organização baseada na religião, porque os vampiros eram superiores aos humanos, né? Eles tinham poderes, eles tinham imortalidade, eles têm as disciplinas, os dons vampíricos, que deixam eles acima dos humanos. E os humanos servem para quê, então? Para servi-los, para temê-los, para respeitá-los. Porque a Camarilla não concorda e o Saba sim. E aí temos mais um conflito entre eles. Né? Alguns anarquistas, desses que sobraram, que não se tornaram Saba, eles acharam o Saba muito radical. Então, eles resolveram se juntar à Camarilla. E o que culminou a Camarilla, com esses anarquistas remanescentes contra o Saba, culminou numa guerra de 100 anos. E atualmente, né, na era moderna, anos 90, é uma espécie de guerra fria, uma espécie de a Camarilla só tem o controle porque tem mais clãs que pertencem à Camarilla do que o Saba. E no próximo vídeo
eu espero chegar finalmente na era moderna e explicar aí para vocês como terminar de explicar, aliás, como o mundo se tornou o que ele é hoje no jogo de Vampira Máscara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem com seus amigos, compartilhem com sua mesa de jogo. Eu tenho certeza que eles vão gostar aí de um, um background para o jogo que vocês jogam, né? Essa história aí está nos livros, né, da terceira edição. Vocês podem achar essa história na internet, né, com mais detalhes, mas aí tá uma ligaçãozinha rápida e feita com carinho para vocês. Até o próximo e um beijão para vocês.